Boa tarde, quarto ano! Acabamos de nos ver aí na aula de matemática e agora vamos lá para a nossa aula de história. Partiu aí conhecer um pouquinho sobre o nosso passado. Essa é uma matéria que eu gosto bastante, principalmente nesse assunto que nós vamos falar. A gente consegue aí viajar no tempo, imaginar, usar a imaginação, ter altas aventuras sobre algo que a gente não viveu, mas que a gente sabe que faz parte, né, do nosso presente aí, da nossa história. Por que presente? Porque se tudo não tivesse acontecido lá atrás, será que hoje eu estaria aqui? Né? Será que hoje eu estaria vivendo assim? É umas coisas muito interessantes, né, para a gente ficar pensando. Então, bora lá, então, para a nossa aula de história, aonde nós vamos conhecer aí, onde nós vamos relembrar pontos do nosso passado, da nossa história, desse mundão grande aí, que é o Brasil, né? Então, vamos lá. Como conhecer a nossa história? Como é que eu sei que quem foi que descobriu o Brasil? Como é que eu sei se Cabral chegou de avião ou se chegou de barco? Como é que eu sei se realmente tinha índio? Como é que eu sei as roupas que aquelas pessoas utilizavam? Porque alguém estudou sobre isso. Alguém pegou o tempo ali, né? Começou a se aprofundar nessa parte da história. Alguém foi atrás de informações. Alguém curioso foi buscar por novos conhecimentos da nossa história. Porque quando a gente fala de história, principalmente quando se fala sobre história que já aconteceram, faz parte do nosso presente, faz parte do nosso hoje. E esses profissionais, como os historiadores, os arqueólogos, os antropólogos, são pessoas que buscam por informações, que estudam as atitudes do ser humano lá do passado para as atitudes agora, que buscam por mudança, que sabem que o telefone não era assim, que sabem dizer que as vestimentas que se usavam não era assim, que a mulher não podia mostrar cabelo, que não podia usar maquiagem, que o homem, né, tinha escravos. Essas pessoas foram conhecer um pouquinho mais sobre o nosso passado e nos deram aí a possibilidade de conhecer essa história. Então, como conhecer a nossa história? Através desses profissionais. Esses profissionais estudaram e deixaram para a gente aí como conhecimento todo esse conteúdo. Então, nós vamos aqui hoje nos aprofundar um pouquinho sobre os arqueólogos. Quem são eles, né? O que eles fazem, né? Os arqueólogos são cientistas que estudam documentos diferentes. Esses documentos são escritos em pedras ou objetos, pinturas nas rochas, vestígios de fogueira, tudo aquilo que você acha ali que não serve para nada. Esses caras são os caras, porque eles vão a fundo e para eles uma pegada já pode ter uma história ali, um significado. E esses caras, então, eles fazem análise de materiais, de objetos e de tudo mais para saber que lá atrás teve uma história antes de nós. Legal, né? E quais são as fontes que essas pessoas elas estudam, né? Elas buscam. Então, além das pedras, objetos, né? Vestígios, fogueiras, que são documentos diferentes que eles utilizam para estudar, eles também utilizam fontes orais. O que são fontes orais? Depoimentos, entrevistas, gravações, histórias de pessoas mais velhas que às vezes vivenciaram isso. Eles pegam fontes escritas, que são cartas, documentários, diários, registros de pessoas, né? Registro pessoal de pessoas. Eu não sei se alguém assiste, eu comecei a assistir, mas não consegui terminar, aquela novelinha que passa 6 horas da tarde, acho que é Novo Mundo, alguma coisa assim. Ela conta a história de quando a princesa Leopoldina chegou no Brasil, quando ela casou com o príncipe. Ela conta a história ali que as pessoas que navegavam, né, nas grandes navegações, tinham registro, escreviam em diários, contavam as suas viagens através de diários, achavam objetos diferentes, né, do que tinha lá na Europa.
essa novelinha, ela conta a história do Brasil, né? É uma novelinha bem legal, não tem nada de coisa feia, né? Mas ela conta a história mesmo, e ela fala bastante sobre isso, que nas grandes navegações, as pessoas escreviam muito diários, escreviam cartas, né? Escreviam livros. Então, é uma fonte escrita que esses profissionais encontram quando eles vão pesquisar, quando eles vão trabalhar. Fora isso, também eles trabalham, né, quais são as fontes históricas que esses, né, profissionais historiadores, os arqueólogos, né, os antropólogos estudam. Fora as fontes orais, as escritas, as materiais, né, que são objetos antigos que são encontrados, e também as iconográficas, que são desenhos na parede, pinturas, né, fotografias antigas, quadros e tudo mais. Então, esses profissionais, tudo que eles acham relacionado a essas fontes históricas aqui, vira história na mão deles, porque eles começam a aprofundar ali, começam a buscar por novos conhecimentos para chegar aí, então, a poder montar uma história aí em si, né? Montar uma história aí onde fala do meu passado, do seu passado e assim por diante. Antigamente, né, a gente sabe hoje que é fácil, né, saber que houve mudanças, como o telefone, o rádio, né, não era como os que a gente usa hoje, teve uma grande mudança aí nesse percurso aí da vida. Vamos lá, falando de histórias, né, falando desses profissionais que buscam por histórias, que buscam por fontes históricas, como a gente acabou de falar aí, vamos falar sobre grandes histórias. Que grandes histórias? As grandes navegações. Lá no final da Idade Média, né, o mundo que os europeus conheciam era o Oriente Médio, né, ao norte da África e as Índias. Seria o nome aí que a gente fala sobre o leste da Ásia aí. Eles não conheciam a América, eles não sabiam, eles não conheciam o mundo todo, né? Mas eles tinham interesse de conhecer. E grande parte desses europeus aí conheciam o outro lado, né? Fora ali da Europa, por relatos, como eu acabei de falar. As pessoas escreviam diários, elas contavam, olha, eu na minha viagem de navio, eu cheguei lá na África, na Índia, e quando eu cheguei lá tinha isso, isso e isso, coisa que aqui não tem. Então, grande parte dos europeus conhecia apenas, né, o Extremo Oriente, ali por relatos que outras pessoas tinham ido nas suas viagens, né, por relatos de histórias aí. Durante o século XV, durante o século XVI aí, os exploradores, né, os europeus, principalmente os portugueses, os espanhóis, começaram a se aventurar pelo mar. E então ficou conhecido aí como a era, né, das grandes navegações. Por que grandes navegações? Porque eles entravam aí dentro de que eles entravam? Eles entravam aí dentro de navios, né? E iam buscar por quê? Por novas aventuras, né? Por novos conhecimentos aí. Então ficou conhecida como a era das navegações, dos descobrimentos marítimos, né? Foi a época que os europeus aí, os portugueses, os espanhóis começaram então a buscar por novas coisas, começaram a entrar aí nos navios, ir para o Oceano Atlântico ali, o Pacífico, e buscar por coisas que eles não conheciam. Outro fator importante, né, além da curiosidade desses europeus de irem buscar por informação, era que naquela época os europeus tinham produtos, né? Eles conseguiam fazer o comércio aí através de produtos que eles traziam de outras regiões. Então eles traziam muito, né? Eles faziam um comércio aí de porcelana, de perfume, de seda, de pimenta, de gengibre, de marfim, de tapete, de cravo. Então, eles pegavam esses produtos e comercializavam ali com a Índia, né? Eles faziam essas trocas. Ó, eu trago isso para você, você me traz isso porque eu vou vender lá. Então, outro fator importante, além da curiosidade,
né? O que estimulou as navegações naquela época? Era a necessidade que os europeus tinham de conquistarem novas terras. Eles queriam mais poderes. E para que eles pudessem ter mais poderes, eles queriam obter matérias-primas, eles queriam materiais preciosos, eles queriam produtos que não tinham na Europa. Nessa novelinha que eu comentei com vocês, se fala muito disso, né? Que os espanhóis, né? Que os portugueses vinham aqui para o Brasil e começavam a pegar o que a gente tinha para oferecer. A parte aí de agricultura, pegava aí a parte de ouro, e eles começaram a ver que o Brasil, né, era uma terra rica aí. Mas eu estou falando da novela, tá? Aqui na nossa história de hoje, eu estou falando de europeus, né, de portugueses, espanhóis, que começaram a buscar em volta aí do oceano aí por mais poderes, por mais matérias-primas, por mais materiais preciosos que eles não tinham na Europa. Até então, eles não conheciam a América, tá? Eles não tinham chegado aí nesse contexto para ver o que a gente tinha de riqueza. Então, eles pegavam as riquezas da onde? Cadê? Volta aqui. Lá, ó, do Oriente Médio, né? O norte da África, da Índia, que hoje é o leste aí da Ásia, tá? Então, eles pegavam e comercializavam o que eles tinham e traziam de lá coisas que a Europa não tinha para oferecer. Nessas grandes navegações, como é que eles faziam esse percurso, né? Para que eles pudessem voltar, para que eles não se perdessem aí no meio dessa aventura aí em alto mar. Eles tinham alguns aparelhos. Eles tinham a bússola, né? Para falar, ó, leste, sul, oeste e tal. Eles tinham aí o astrolábio, tá bom? Que também dava orientações para eles, aonde eles tinham que ir. E o mapa, né? Era muito utilizado o mapa. Então, eles utilizavam, na verdade, esses 3 aparelhos. Pegavam o mapa e falavam, ó, hoje nós vamos nos aventurar aqui. Então, pega lá a bússola. Aí pegava a bússola para ver se estava na direção do mapa. Então, esses aparelhos eram aparelhos aí muito utilizados aí nessa grande navegações, né? Nesse grande expedição, né? Nessa exploração que os europeus faziam aí em busca de território, de matéria-prima. Mas aí falando sobre as grandes navegações, né? Falando aí sobre toda essa história, você sabe me dizer quem foi o navegador que liderou essas grandes navegações? Sim ou não? Você conhece esse cara aqui? Olha ele aí todo pimposo, pousando para fora. Chique ele, né? Sabe como ele chama? Quem sabe? Quem sabe quem é esse cara aí? Esse cara aí é Cristóvão Colombo, né? Foi um grande navegador, explorador italiano. Foi famoso aí por liderar, né? As frotas aí no Oceano Atlântico. O fato, né, histórico muito conhecido como as grandes navegações. E Cristóvão Colombo, lá em 3 de agosto de 1492, partiu de Palos de la Frontera, que é um município da Espanha, com 3 navios. Ele partiu em uma expedição. O que é uma expedição? Quando você pega um grupo de pessoas e partiu explorar aí e pesquisar algo que não se conhece. Esses navios tinham o nome de Santa Maria, de Pinta e de Nina. Esses navios foram apelidados, né, de uma forma carinhosa aí pelas pessoas que estavam trabalhando, né, estavam navegando sobre ele. Colombo, ele tinha como objetivo descobrir um caminho mais curto, não tão longo, para Índias, né? Ele queria dar a volta aí no planeta. Ele era um cara assim que tinha uma visão totalmente diferente dos outros navegadores. Dia 12 de outubro, Colombo chegou em São Salvador. E lá ele encontrou um povo nativo, né? Ele encontrou um povo diferente.
E eles, então, nomearam aí, denominaram aí esse povo aí como os índios, pelos portugueses. Por que eles falaram que era índios? Porque aquelas pessoas não se vestiam como eles, então eles achavam que aquelas pessoas eram diferentes. Então o povo nativo encontrado naquela terra foram denominados como índios pelos aqueles portugueses que estavam nas grandes navegações. Nós vamos parar por aqui, que na próxima aula tem um pouquinho mais sobre história aí, sobre essas grandes navegações, o que aconteceu, o que foi feito, o que foi descoberto. Mas hoje o que a gente precisava saber é que as grandes navegações tinham como objetivo, que objetivo? Buscar novas terras, buscar por poder, buscar por matéria-prima, buscar por algo que era desconhecido, algo que eles não conheciam. E Cristóvão Colombo foi o cara aí que marcou essa história, né? Que teve um marco, porque ele foi aquele que liderou esse trajeto aí. Ok? Vocês já viram isso, Kátia Carol? A Rafa está só relembrando. Bora lá fazer a atividade, então? Vamos trabalhar 223, 224, 225 e 226. Tudo que tá aqui no Vamos Trabalhar, a tia Rafa falou. Se você tiver com dúvida, volta no vídeo, põe um pausa, responde lá, aperta play, responde de novo e vai aí que você consegue. Tem pontos importantes que eu falei lá, hein? O nome dos barcos, vai perguntar para você aí no seu Vamos Trabalhar. Vai perguntar para você aí, Cristóvão Colombo partiu em expedição, né? Ele partiu atrás do quê? Ele partiu numa esquadra com vários navios. Então, ele partiu numa expedição com um grupo que se destinava a explorar e pesquisar, porém dentro de uma esquadra. O que é uma esquadra? Um conjunto de navios. Ele partiu da onde? Da Espanha, né? Existiam 3 barcos que estavam indo com eles. Fala lá que ele chegou em São Salvador no dia 12 de outubro. Tudo isso, todas essas informações que eu dei, vai pedir aí no seu Vamos Trabalhar. Então, vai apertando pausa, vai apertando play para que você consiga responder. Mas se mesmo assim você não conseguir, se tiver alguma dúvida, não se esqueça que eu estou disponível para te ajudar lá no WhatsApp, tá bom? Então, galerinha, bora fazer a nossa atividade. Toda a informação que eu dei aqui na aula é o que vai pedir no Vamos Trabalhar e vocês conseguem fazer aí tranquilos. Mas não se esqueçam que se precisar, eu estou aqui para ajudar. Combinado? Bora então estudar um pouquinho aí sobre a nossa história. E a nossa próxima aula de história tá show, porque eu vou falar que dentro dessas navegações teve uma descoberta muito legal, que vocês tenho certeza que vão gostar. Um grande beijo e a gente se vê amanhã. Tchau, fiquem com Deus.